Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês hoje à noite, mesmo com a chuva, que nós falamos em inglês afoga sapo. Não somos um povo polido, nem muito expressivo, mas da terra mesmo. E isso trouxe ao conhecimento que, com a viagem do nosso querido pastor Ciro e do diácono Cleberson, tem algumas pessoas sem carona. Fala comigo, fala com qualquer um dos diáconos. Os diáconos desta igreja não conseguem dormir se não ajudarem um membro da igreja, tá bom? Então ajude eles a dormir. E também eu gostaria de mencionar, antes de começar, a Nair Esquerdo. Ela é a avó do... não sei para onde ele foi, mas o Caio, thank you. E ela está no hospital, parece que teve algum problema, mas eles estão tratando, pegaram cedo, o que é bom, mas ela vai ficar internada sob observação. Então vamos orar por essa irmã Nair, Caio e a família. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos que todas as coisas pertencem ao Senhor. Sabemos que esse nosso corpo, Senhor, pertence a Ti. É o Senhor que nos fez. E nós sabemos que todas as circunstâncias que nos cercam, Senhor, são da Tua mão. Que este tempo na vida da família Esquerdo seja um momento onde Cristo pode ser reconhecido como o Senhor e gracioso Senhor, o Senhor que providencia conforto, o Senhor que abençoa, o Senhor que fortalece mesmo em tempos difíceis. Nos dá a oportunidade de servir eles, como eles têm nos servido também. Senhor Deus, faça-nos todos instrumentos do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a versículo 15. O título dessa mensagem é Seguindo a Jesus Cristo. E eu sei que para muitos de vocês, este versículo remete àquele livro fantástico, Nos Seus Passos, o que faria Jesus. E vamos falar disso também. Mas eu gostaria de ler versículo 18 até o versículo 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha o versículo 21, que estaremos meditando hoje à noite. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Tem muitas imagens que a própria Bíblia mostra de Jesus Cristo. Nós temos no conto os evangélicos, nós temos Jesus como criança, como adolescente, nós temos ele como filho, temos ele também em maturidade evangelizando. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar todo tipo de ideia de como nós pensamos sobre Jesus Cristo na nossa imaginação coletiva. Alguns, especialmente perto do Natal, imaginam que Jesus Cristo é aquele bebezinho com aquele círculo de luz, eu esqueço como é o nome em português,
mas debaixo daquele feixe de luz, aquele bebê representa Jesus Cristo. E outros preferem ver ele como sendo o filho do carpinteiro, ou até mesmo o próprio carpinteiro, humilde, dando ensinamentos enquanto ele conserta o seu telhado. Outros, mais moderninhos, eles gostam de ver Cristo apenas como um bom professor, com muitos ensinamentos para o nosso proveito e instrução. E outros, fundamentalistas, preferem ver Jesus Cristo ousado, corajoso, ultrapassando os corações com a palavra de Deus, doe a quem doer, a verdade de Deus é isso. E alguns, especialmente recentemente, enquanto a masculinidade está em crise, eles gostam de imaginar Jesus Cristo como o perfeito homem, modelo de masculinidade para todos nós. E até um certo ponto, todas essas perspectivas têm um certo valor. Tem. Jesus é tudo isso, mas não só isso, entende? Quando nós escolhemos um ponto, excluímos os outros. Isso é perigoso. Porque alguns, eles preferem ir somente para as coisas abstratas. Eles falam, olha, Jesus, eles esquecem a pessoa dele e falam, ele é bondoso, ele é amor, ele é perdoador, ele é cheio de simpatia e compaixão. Isso é verdade. Mas a perspectiva que a Bíblia apresenta, a perspectiva que os apóstolos são unânimes em apresentar, não é Jesus Cristo na manjedoura. Não é Jesus Cristo sendo um homem virtuoso. O mais importante, olha em versículo 21. Cristo sofreu em vosso lugar. A perspectiva mais importante, a perspectiva mais completa, a imagem que é acima de toda imagem, é Jesus Cristo na cruz. Paulo diz a mesma coisa em 1 Coríntios 2:2. Olha, ele fala, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você não pode ter uma perspectiva verdadeira, saudável, biblicamente coerente, se não considerar Jesus Cristo como Filho de Deus crucificado. Agora entende, esse fato da encarnação de Jesus Cristo é alguma coisa além da nossa compreensão. É além. O apóstolo Paulo, com todos os dons humanos, físicos e naturais, ele foi um homem abençoadíssimo. E além disso, recebeu os dons espirituais. Olha o que ele fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,16, ele fala, evidentemente, obviamente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele fala, tudo isso aí, grande mistério. Alguns livros tratam da encarnação de Jesus Cristo em 200 páginas ou menos. Eles não conseguem dominar o assunto. Outros têm muitos volumes sobre esse assunto da encarnação de Jesus. E nem estes livros podem se falar tudo que pode ser falado sobre essa encarnação, o Filho de Deus se fazendo homem e vindo ao nosso mundo. Essas palavras de Paulo nos dão ideia da natureza infinita dessas verdades que jorram da encarnação de Jesus Cristo. E essa encarnação de Jesus Cristo foi grandemente e fortemente debatido na igreja primitiva. Em 318, tinha um homem que Deus levantou, chamado Atanásio de Alexandria, e ele escreveu um tratadinho pequeno sobre a encarnação de Jesus. Ele estava combatendo uma heresia que disse, Jesus Cristo foi criado, ele não é Deus, ele é criatura. Portanto, nós só podemos servir Deus Pai, não Deus Filho. E ele escreveu um livro, mas na introdução, ele tenta passar para o leitor como é abordar a ideia que Jesus Cristo veio em carne.
E ele dá o exemplo de um homem, talvez um de vocês, que vai para a praia para contar ondas. E você vai lá contando as ondas que vão chegando à sua praia. Mas logo você fica confuso, porque cada um que você conta vem uma atrás. E você não sabe agora se você está contando a que veio primeiro ou a que veio depois. E mesmo se você pudesse contar as ondas da sua prainha, nada compara com todas as ondas, em todos os oceanos, abraçando todas as praias, no litoral de cada continente. Ele fala, é isso que é ensinar, falar sobre a encarnação de Jesus. Assim que você aprende uma coisa, vem outra coisa em cima. E cada uma é mais maravilhosa. Mas nós nunca chegaremos ao ponto de compreender tudo que a encarnação significa para nós. Mas nós não precisamos complicar as coisas além do que eles precisam ser complicados, certo? Certo. Porque quando Jesus Cristo veio em carne, teve alguns efeitos que valem a pena mencionar. O fato que Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz, significa que tem centenas e centenas de milhões de almas que não gastarão a eternidade na perdição. Então, isso é um efeito que todos nós que gastam tempo em igreja aprende, ou deveria aprender, que é a morte desse Deus homem, o sangue derramado, que resolve o problema do nosso pecado. E por causa dele vir em carne, por causa dele nascer como um bebezinho na manjedoura, nossos corpos, sabemos que eles serão ressurretos, como o corpo de Jesus Cristo ao terceiro dia. E que nós gastaremos a eternidade com Ele, longe da doença, longe da dor, longe desse corpo frágil. Mas os apóstolos estão bem claros em dizer que o fato de Jesus Cristo ser encarnado é um assunto que nós não podemos compreender satisfatoriamente. Olha em João 21, por favor, versículo 25. As obras de Jesus Cristo, aqui neste terra, por 33 anos, João fala, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Isso dentro de um período de 33 anos, entende? Mas qual de nós pode contar o que ele tem feito desde o início da criação até hoje e fará depois da nossa passagem para a vida eterna? Olha em Apocalipse 7. Depois destas coisas, versículo 9, 7 e 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, como palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Qual de nós pode falar? Eu posso entrevistar cada um deles, saber como Jesus Cristo salvou a vida dele, como Jesus Cristo transformou a vida deles. Só o número deles é impossível de contar. Histórias incontáveis do que Jesus Cristo tem feito, não somente na vida aqui neste mundo, mas desde a eternidade passada até a eternidade futura. Infelizmente, a teologia maravilhosa da encarnação de Jesus Cristo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, é sequestrado por essa frase, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Todo mundo pula a encarnação de Jesus Cristo, todo mundo pula a crucificação do Filho de Deus, e eles vão direto nessa frase.
como se ela fosse a coisa mais importante. Deixa eu te falar de onde veio essa teologia estúpida. Veio de um livro estúpido, escrito por um homem jumento e estúpido. E eu não quero ofender os jumentos honestos e trabalhadores nesse mundo, mas ele era estúpido. Veja só, Charles Sheldon, esse é o nome do sujeito, ele escreveu Em Seus Passos o que Faria Jesus, no ano de 1897. O livro fala sobre uma igreja, a primeira igreja de Raymond, e um dia, no EBD, um bêbado entra. E ele é desempregado. Ele começa a falar ao povo que eles faltaram em compaixão com os desempregados dessa cidade. E depois ele cai, colapso, e convenientemente ele morre alguns dias depois. Quem dera o autor desse livro fosse junto para nos poupar. Mas o reverendo desta história, nome de Reverend Maxwell, Henry Maxwell, ele é mexido profundamente por esse acontecido, ele é confuso, ele convida quem quiser falar mais sobre isso a encontrar com ele durante a semana. E alguns vão. E essa reunião termina com todos fazendo o voto de, pelo próximo ano, não tomar nenhuma decisão sem antes perguntar, em seus passos, o que faria Jesus. E o resto do livro narra os episódios como essa pergunta transforma as vidas dessas figuras imaginárias. Transformou ninguém na vida real, mas no mundo imaginário transformou. E você fala, David, por que você é tão amargurado com esse livro? O problema é o dispositivo, o mecanismo que esse livro planta na sua cabeça. Veja só, Henry Maxwell, pastor, ele é confuso, certo? Ele precisa de uma luz. Ele é o pastor, ele precisa guiar a igreja. Ele precisa dessa luz para iluminar as trevas dele. Direção para resolver o caos dele. Para onde ele vai? Para as escrituras? Não. Para os documentos historicamente, mantidos pela igreja? Também não. Ele chama uma reunião, e nessa reunião, a luz aparece para ele. Através da boca de uma menina chamada Rachel Winslow, que tem 13 anos. Ela diz, nós devemos nos perguntar o que Jesus faria. E o que nós sentimos no nosso coração, nós devemos fazer. É por isso que eu odeio esse livro. No final do high school, colegial, eu tive a oportunidade de escrever uma continuação, como próximo capítulo, depois do final do livro. E eu aproveitei. Foi muito bom matar todas as figuras do livro. Mas olha como isso funciona. Você está brigando com a esposa e os seus filhos. O seu relacionamento é muito difícil. E você chama o pastor Ciro para aconselhar você o que você deveria fazer. E pastor Ciro vem para a sua casa, ele senta e fala, olha dentro do seu coração. O que você está sentindo é o que Jesus faria. Faça isso. Você entende o problema? Você entende o grau do problema que nós estamos lidando aqui? Imagina que você está numa indecisão, você quer mudar de cidade por causa de um novo trabalho que promete mais, mas você não consegue achar uma igreja fiel para levar a sua família e para você adorar nos dias com outros irmãos em Cristo. Você está dividido entre esses dois caminhos e você chama o pastor Tiago, porque você precisa. E o pastor Tiago vem, ele senta, ele fala, olha, dentro do seu coração. O que você está sentindo é o que Jesus faria. Então, faça. Isso é o que Jesus faz. De certa maneira, ao invés de nós seguirmos nos passos de Jesus, agora Jesus Cristo está seguindo nos passos
das nossas próprias emoções. Ele inverte a coisa. Que jumento. Mas Pedro não está falando isso. Ele não está falando para esses irmãos perseguidos, ele não oferece um alvo emocional e subjetivo. Ele não fala, olha para dentro. Ele não fala, considera os seus sentimentos. Ele não fala, traz aqui uma garota de 13 anos. O que ele fala? Ele vem para a sua casa, ele senta, ele fala, olha para Jesus Cristo, na cruz. Isso é a perspectiva. A sua cristologia precisa ser biblicamente robusta. Cristologia fraca é amor fraco. Cristologia fraca leva a confusão, e egoísmo, e frustração, e todo tipo de perdição. Ele fala, não olha para dentro, não leva em conta as suas emoções. Olha para a palavra de Deus, olha para Jesus Cristo. E depois, nota, na continuação, ele dá alguns objetivos, alguns passos bem objetivos. Versículo 22, ele fala, não comete pecado, não mente, Cristo não fez isso, não faça você. Versículo 23, ele fala, não revida, não ameaça, entrega-se a Deus corpo, alma e espírito, passado, presente e futuro. Fala, isso aí, você deve seguir Jesus Cristo. Versículo 24, ele entra no assunto do sacrifício de Jesus Cristo. Ele fala, descansa inteiramente no sacrifício de Jesus Cristo para lidar com o sentimento de culpa dos seus pecados. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Porque naturalmente ele fala, eu sinto culpado, então Deus não me perdoou. Pedro vem e fala, não. Cristo, o sacrifício de Cristo é maior do que o seu sentimento de culpa. Ele fala, descansa inteiramente no sangue de Cristo para ter o poder sobre os seus pecados. Descansa inteiramente no sacrifício de Cristo para a sua santificação. E no finalzinho, ele fala em versículo 24, cada vez que você está fraco, olha para Jesus Cristo. Mas olha o versículo 25. Vocês lembram que eu falei sobre aquele mecanismo? Um homem precisando de luz, a luz vem pela boca da menina de 13 anos, certo? Pedro, ele nos dá o nosso mecanismo. Ele fala no versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Precisava de luz, certo? Agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Ele está falando, vocês eram perdidos, confusos, caóticos. Vocês estavam nas trevas, precisando de luz. De onde vem a luz? A luz vem de Jesus Cristo. E Ele é o pastor e bispo da sua alma. Independentemente dos seus sentimentos, independente do seu própria justiça, o que você acha que é sábio, Jesus Cristo é a única fonte de luz confiável. Então, hoje à noite, eu gostaria de ver duas coisas com vocês. A encarnação de Jesus Cristo e como nós respondemos a essa encarnação. Olha em versículo 21 de 1 Pedro 2. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar. Eu gostaria de trazer junto alguns fatos que nós encontramos difíceis de reconciliar. Paulo, não estava brincando quando ele falou grande é o mistério. Porque tem várias coisas que parecem com uma coisa contra o outro. Coisas que nós chamamos de paradoxo. Olha a primeira deles, em Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronômio 6, 4, todo judeu aprendia, quase foram as primeiras palavras da boca dessas crianças judias, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Monoteísmo, ponto. E aqui vem Jesus Cristo, que tem por Pai, Deus Pai, mas Deus Pai não é o mesmo que Deus Filho. Como que nós reconciliamos esses fatos? É paradoxo. Agora o monoteísmo agora está sendo expandido, levando a nossa doutrina da Trindade. Considera também onipotência e falta de poder. Deus é todo poderoso. Em Hebreus 11, versículo 3,
diz: entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Também em Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Coitado da mãe de Jesus. Ela não entendia como um virgem teria um filho. E o anjo Gabriel, em Lucas 1, versículo 37, fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus pode tudo. Ele senta entronizado no trono do poder sobre todo o universo. Nada é impossível para Ele. Ele é soberano. E esse poder irresistível e esmagador influencia e controla cada centímetro do nosso universo. Isaías 40, versículo 15, é muito gráfico. Ele fala: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Isso é o poder do Deus do universo. Mas quando Jesus vem, ele vem como bebezinho. Alguém precisava cortar a corda umbilical. Ele precisava ser lavado, alimentado, colocado para descansar. Você vê ainda mais a falta de poder na cruz. Ele não se salva dos seus inimigos, nem da morte. Essa onipotência de Deus e essa falta de poder em Jesus Cristo encarnado coexistem. E nós não podemos articular exatamente como. Considera também a glória celestial e a humilhação total. Gabriel apareceu a Maria. Ele apareceu para os pastores no campo. A glória de Jesus Cristo rasgou aquela noite. E os milhares de vozes dos anjos, exércitos de anjos, louvando a Deus nas alturas. Mas, falando de Jesus Cristo, Deus Filho, encarna. Isaías 53, versículo 2 diz: não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha aquele feixe de luz em cima do bebê Jesus. Ele não estava usando aquele coroinha dourado, iluminada. Ele não tinha majestade. Ele parecia normal. Filho de carpinteiro. E essa tristeza de vida, essa miséria de vida continuaria por 30 anos. Precisamos comentar da humilhação de Jesus Cristo na cruz? Como é que nós reconciliamos essas coisas? Considera também o paradoxo da riqueza infinita e da pobreza miserável. Descrevendo o Rei dos Céus, que nós entendemos ser Jesus, em Salmo 50, versículo 10, temos essa afirmação: pois são meus, diz o Rei dos Céus, todos os animais do bosque e as alimárias ou gado aos milhares sobre as montanhas. E nós olhamos esse versículo e nós falamos: ele falou pouco, porque ele não é somente dono de todos os animais, mas ele também é dono de todos os bosques, de todo o gado e também das montanhas, onde o gado está pastando. Ele é dono de tudo nesse universo, é tudo dele. Mas Jesus encarnado era filho de um casal bem pobre. José e Maria eram bem pobres e ficaram ainda mais pobres porque eles viraram refugiados na terra de Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Mais tarde, o próprio Jesus Cristo, já adulto agora, ele fala em Lucas 9, versículo 58, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os seus discípulos, os seus seguidores, viviam como pessoas que não tinham casas, como moradores de ruas, entrando em campos e colheitas,
pegando cabeças de trigo e esfregando, porque não tinha o que comer em outro lugar ou outro horário durante o dia. Paulo resume isso escrevendo em 2 Coríntios 8, versículo 9, ele fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você entende a tensão? Você está sentindo a tensão entre ser dono de tudo e ser miseravelmente pobre? Mas também considera onisciência e ignorância total. Como é que você pode ser onisciente e também, ao mesmo tempo, totalmente ignorante? Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Deus é perfeito em sabedoria. Ele possui todo o conhecimento. E o seu entendimento que ele possui é infinita. Tem algumas pessoas bem nerds que entendem tudo sobre o universo Marvel. E para. Construir casa não consegue. Mas Deus sabe absolutamente tudo. E o conhecimento sobre absolutamente tudo é absolutamente infinita. Mas Jesus, quando ele nasceu, precisava aprender todas as coisas que um bebezinho normal precisava aprender. Aprender a ficar em pé. Aprender a caminhar. Aprender como se vestir. Aprender como comer numa mesa, como gente. Aprender a falar. Isso que nos traz a esse outro. A palavra de Deus, o verbo encarnado, estava sem palavras. Bebezinhos só comunicam chorando quando precisam de alguma coisa. Ou arulhando quando satisfeito. Vocês não sabiam o que significa arulhando, né? Eu também não. Mas usei hoje à noite. Parabéns para mim. Jesus, ele aprendeu a falar. E as palavras que ele aprendeu, ele ia tecendo e costurando junto para formar os maiores ensinamentos que esse mundo já se viu. Nós temos exemplos na história de professores que estavam ensinando pessoas que iam ultrapassar eles no domínio e talento e dom. Beethoven, Mozart, ambos tinham professor de piano e música. E eles ultrapassaram em tudo, ninguém sabe nem o nome desses professores. Michelangelo, um jovem aprendiz que iria um dia pintar a Capela Sistina, estava aprendiz com um homem que estava pintando o batismo de Jesus com João no Jordão. E ele falou para Michelangelo: termina os pés aí, de Jesus e João, porque estavam submersos. Ele falou: qualquer coisa eu posso colocar mais azul e a gente esconde o defeito. Vocês podem procurar depois. São os pés submersos a melhor coisa dessa pintura. Até o ponto o cara falou: agora me aposento, porque Michelangelo aqui vai fazer muito mais, e ele fez. Mas nada compara a ensinar Jesus Cristo, os substantivos, os adjetivos, a gramática. E Jesus tomando essas coisas e indo à sinagoga toda semana e aprendendo, usando essas coisas básicas da linguística que a Maria ensinou a ele. Como nós podemos reconciliar essas coisas? Grande, de fato grande, é o mistério. Considera também, ele era tanto salvador como oprimido. Gabriel, em Mateus 1, 21, ele fala: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Maria também tinha esse entendimento de Jesus Cristo como Salvador em Lucas 1, quando ela está na casa de Elizabeth. Ela fala: a minha alma, versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O anjo falou aos pastores de ovelhas na noite, Lucas 2, versículo 11, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Um Salvador defende, protege. É um guerreiro poderoso em defender aqueles que ele salva do perigo. Mas Cristo, totalmente oposto. Totalmente incapaz de se proteger quando Herodes estava matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Maria e José foram escolhidos para alimentar, para vestir ele, cuidar dele na infância, porque ele não podia fazer. Esse é o contraste de um lado salvador, mas de outro lado também oprimido. E esse tema vai se recorrendo e recorrendo nos evangelhos, até, olha, no final da sua vida, em Mateus 27, eles ainda estão falando sobre essa discrepância. Versículo 41, ele fala: de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz, creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos ladrões lhe diziam também. E os mesmos, impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Essa discrepância não somente nos confunde, estava confundindo eles também na hora. Mas último, considera que Jesus Cristo era ao mesmo tempo rei e sujeito. Rei e súdito, Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele reina sobre esse mundo com autoridade infinita. Todo o poder foi dado a ele, e ele reina sobre um reinado que não tem fim. Mas, na sua encarnação, ele faz parte de um povo subjugado por opressores, escravizados aos poderes romanos. E o povo dominado por um grande poder que ia continuar centenas de anos depois que Cristo estava aqui. Ainda mais importante, ele se submeteu inteiramente a Deus, às leis de Deus e às leis dos homens. E é através da sua obediência e submissão que ele fez a justiça para nós. Paulo descreve dessa forma: a si mesmo, em Filipenses 2, a si mesmo, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Rei dos reis, súdito, escravizado. Então, olha, nós comentamos 8 coisas sobre a encarnação de Jesus Cristo. Um Deus, 3 pessoas. Onipotência, falta de poder. Glória celestial, humilhação total. Onisciência, ignorância total. A palavra de Deus, sem palavras, sem saber como falar. Salvador e ao mesmo tempo oprimido. Rei e súdito. E você fala: como nós reconciliamos todas essas coisas? Não conseguimos, porque grande é o mistério. Mas todas essas coisas têm um ponto em comum. E Paulo, ele coloca o dedo bem em cima desse ponto em Filipenses 2, versículos 5 a 8. Paulo resume, ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, totalmente divino. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Totalmente divino, totalmente homem. Jesus Cristo, Deus homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a minha pergunta para vocês: quando Jesus se fez homem, ele se tornou fracionalmente menos Deus? Não. Ele se tornou um super homem? Também não. Foi tentado em todas as coisas,
como nós. O que ele se esvaziou nesses versículos em Filipenses 2 é o direito dele de ser tratado como Deus e os direitos humanos que ele tinha diante da sociedade. Ele deixou de lado os seus direitos. Ele se rendeu aos seus direitos. E Paulo fala, as coisas podem ser reconciliadas tendo essa mesma mente. Ele fala em versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está falando? Vocês precisam me reconhecer como divino? Eu preciso desprezar vocês como meros humanos? Todos nós precisamos abrir mão dos nossos direitos. É isso que está embaixo de todos desses paradoxos. Mas como nós devemos responder a essas coisas? É o segundo ponto, e é curto. Lucas 2, versículo 19, nós vemos aqui, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E você pergunta, em Lucas 2, 19, quais palavras? Bom, nós temos o que o anjo falou para ela, nós temos o que o anjo falou para José, nós temos o que o anjo disse aos pastores, nós temos o que Elizabeth falou para ela, nós temos o que o pai de João Batista, assim que ele recupera a capacidade de falar, ele dá um maravilhoso discurso. 90% não é sobre o próprio filho dele, é sobre Jesus Cristo. E ela pega todas essas coisas e o que ela faz? Guardava. Essa palavra grega implica guardar esses pensamentos, defender eles, proteger eles como alguma coisa incontavelmente preciosa. Um senso de acumular e guardar os pensamentos que essas palavras vai gerando, para que eles não se percam no oceano do nosso esquecimento. Maria está dizendo, eu vou lembrar dessas coisas para o resto da minha vida. Eu vou fazer o meu melhor para não esquecer o que Deus falou sobre esse Jesus Cristo. Mas não só isso, ele fala meditando-as no coração. Meditando-as significa de colocar duas coisas juntos, em conversa, duas coisas, duas partes separadas em conversa amigável, ou também colocar duas coisas opostas em conflito entre os dois. Ela está colocando essas coisas no coração dela, tentando juntar os pedacinhos para falar como que tudo isso funciona. Jesus Cristo, o Salvador, mas eu preciso cuidar dele. Como ele vai cuidar de mim? E ela foi lá, mesmo sendo impossível harmonizar essas coisas, ela foi lá, matutando. E, para vocês terem uma ideia, todos nós, por toda a eternidade, estaremos aprendendo mais e mais sobre esse Jesus Cristo que nós servimos, e nunca iremos sondar as profundezas da encarnação de Jesus Cristo. E depois Pedro vem, e ele diz no nosso texto, 1 Pedro 2, versículo 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual é o exemplo que nós devemos seguir? Abrir mão dos nossos direitos. Esse é o exemplo. Você não é só para guardar, nem só meditar, você precisa seguir Jesus Cristo na prática. É coerente com tudo que ele está dizendo aqui sobre cidadãos perante o governo. É tudo o que ele fala sobre empregados perante um empregador justo ou injusto. E ele vai falar de esposas e maridos no próximo capítulo. E você precisa seguir a Jesus Cristo, abrir mão dos seus direitos. Isso é seguir Jesus Cristo. É assim que Deus quer que nós sejamos como Cristo. Então, vamos partir para a aplicação e assim terminar. Aos homens aqui hoje à noite, o que é primeiro, o que é mais valorizado no seu coração hoje à noite?
É ser como Cristo ou garantir que os seus direitos sejam observados, reconhecidos e protegidos? Quando você chega do trabalho, você se dá aquela desculpa: eu já trabalhei tanto, eu mereço descansar. Seguir Jesus Cristo inclui outra coisa, de se esvaziar do seu direito, servir a sua família, servir a sua esposa. No andar da sua vida, tem sido evidente que você está se importando menos com os seus direitos e mais com o que ajuda um irmão ou irmã em Cristo? Ou a sua vida reflete que você faz de tudo para defender a sua maneira de agir? Doa a quem doer. Pedro diz: você nunca vai ser um cidadão cristão, trabalhador cristão. Você nunca vai ser um marido cristão, até que você começa a seguir Jesus Cristo, deixar o que você tem direito e servir onde Deus te colocou. As mulheres, hoje à noite, qual é a primeira coisa, a coisa mais valiosa no seu coração hoje à noite? É ser como Jesus Cristo ou ter os seus direitos reconhecidos, observados e protegidos. Pensa das coisas que você reclama no seu trabalho. Pensa das coisas que você reclama sobre o seu marido. Você reclama porque eles não são como Jesus Cristo? Ou você reclama que a realidade não condiz com o que você acha deveria ser? Você está treinando os seus filhos a ser como Jesus Cristo? Ou você está treinando eles para olhar dentro do próprio coração, a levar em conta todos os seus sentimentos, e ensinando eles que eles precisam ser independentes de qualquer pessoa, inclusive Jesus Cristo? A você, Pedro diz, você nunca será mãe cristã, esposa cristã, trabalhadora cristã, até que você aprende a seguir Jesus Cristo em abrir mão dos seus direitos. Mas também aos perdidos. Que a Bíblia fala que sempre, em qualquer igreja, tem um grupo de pessoas que está fingindo, que está contente, enquanto ninguém descobre o fato que eles, de fato, estão brincando, que eles aprenderam a falar as coisas, e eles falam as coisas para que ninguém note. Tem esses aqui. E para você, eu gostaria que vocês meditassem no seguinte, em Jeremias 17, versículo 9. Isso aqui é para você. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A primeira coisa que ele estabelece aqui é que o coração engana, não nos outros, mas ao próprio dono do coração. Ele fala, olha, enganoso o coração, quem o conhecerá? Os nossos corações naturalmente mentem para nós. Nós naturalmente minimizamos o nosso pecado e nós naturalmente maximizamos os pecados dos outros contra nós. Mas ele fala aí desesperadamente corrupto. No hebraico significa é além da cura. Já foi. Quadro fechado. Só resta sedativo e deixa a natureza levar. Além da cura. Nós não podemos curar nós mesmos. E ele fala, quem o conhecerá? Nós nem entendemos nós mesmos. Nós podemos fazer 50 mil anos de terapia e nós não conheceremos a nós mesmos, porque nem o psicólogo ou a psicóloga entende o seu próprio coração, essa é a situação. Mas ele não para aí, olha o versículo 10. Ele fala, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, deixa eu te perguntar hoje à noite, você está preparado para isso? Você está preparado para que Deus te dá o que você verdadeiramente merece
pela maneira que você viveu a sua vida, pelos pensamentos que você usou a sua mente, pelo estado do seu coração, você está preparado para isso. Você vê a graça incrível de Deus, de deixar um testemunho nos avisando que versículo 9 está falando de você e está falando de mim. Você pode ser um cristão pela maior parte do tempo e você vai saber que o seu próprio coração se vacina quando escuta esse versículo. É sobre tal, não sobre mim. Enganoso é o nosso coração. Mas olha o versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Você vê o significado disso? Na mesma página onde ele afirma que você é enganado, na mesma página onde ele fala que você não pode se curar, que você é além da cura, Jeremias coloca isso aqui, um grito de socorro e fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Eu não quero ninguém saindo daqui hoje à noite motivado a fazer o melhor, a se humilhar mais. Eu não quero ninguém aqui determinado a mudar a sua vida, a forma que você tem vivido até hoje. Eu quero que vocês saiam aqui clamando com Jeremias: salva-me e serei salvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Arrepende dos seus pecados. Arrepende de tentar provar que você é bom o suficiente para não precisar de uma cura. Arrepende-se e vem para Jesus Cristo. E essa é a mensagem para todos nós, hoje à noite. Arrepende. Para de tentar de se salvar e venha a Jesus Cristo. Você tem confiado no Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados? Você tem certeza que os seus pecados são perdoados? Gostaria de orar com vocês. Senhor